Meus amigos, simplesmente vazaram muitas imagens da quinta temporada de Stranger Things e são imagens que se conectam com esse novo teaser que acabou de sair. Então vejam esse vídeo aqui se vocês tiverem coragem. Temos imagens da Holly preocupada, o Mike e o Lucas com a farda dos militares, o Vecna atacando a base dos militares, a Erica na escola, Jonathan e Nancy juntos, a turma em peso na mansão do Derek, a Eleven se comunicando lá do mundo invertido, temos imagens da Doutora Kay, temos o Robin e o Will em uma cena bem aleatória e tem uma imagem específica que sai, meus amigos, que quando vocês verem, vocês não vão acreditar. E a gente vai mostrar e também conversar, né? Meio que tentar decifrar essas imagens no vídeo de hoje. Simbora pra análise. Hello my friends geek na voz, e a primeira e talvez a mais enigmática imagem vazada dessa quinta temporada, que querendo ou não veio junto com esse teaser, é justamente a galera em peso lá na mansão do Derek. Temos aqui Steve, Lucas, Mike, Dusty, Jonathan e Nancy reunidos na misteriosa mansão Turnbaum. Cara, só essa formação já seria o suficiente para levantar suspeitas, mas o que realmente chama a atenção é o Steve segurando uma serra elétrica, né? Mano, simplesmente o Steve ele tá armado até os dentes, tá ligado? Pra eles terem entrado nessa mansão e o Steve segurando uma serra elétrica com essa galera toda reunida, é porque o bicho tá pegando ali. E se você não sabe do que se trata a mansão dos Turnbaum, ou então quem é essa família, eu vou dar um breve resumo aqui pra você. Esse lugar não apareceu ainda na série, mas já foi confirmado como uma das novas locações centrais da última temporada. A mansão pertence à família do Derek, né, os Turnbaum, que é um personagem inédito, né, esse de óculos que já vem chamando a atenção nos bastidores. O Derek, ele é descrito como um jovem estranho, recluso e muito inteligente, né, que usa óculos e parece saber mais do que deveria sobre o que está acontecendo em Hawkins. E pelo que parece, o Derek, ele vai ter um papel muito importante nessa trama que vai se desenrolar na última temporada. Ele não vai ser só o NPC, não é um personagem que vai aparecer e depois vai sumir. Não, ele vai ser importante, pô. Senão a galera não estaria usando uma serra elétrica dentro da casa dele. E olha o simbolismo que tem isso aqui, velho. Os personagens principais invadindo uma mansão misteriosa com direito a ferramentas pesadas como serra elétrica só pode significar duas coisas. Ou eles estão se preparando para enfrentar criaturas do mundo invertido ali dentro, ou então descobriram que o Derek tem alguma ligação direta com os portais, com o Vecna, ou então com a dimensão X. Inclusive tem uma galera especulando, teorizando que o Derek vai ser mais uma dessas crianças desses experimentos que vão ter poderes na quinta temporada. Porque se vocês notarem nesse teaser que saiu, tem uma cena que mostra várias crianças dentro de um bunker. E isso nada mais é do que um bunker dos próprios militares. Eles estão recrutando, raptando crianças de Hawkins para fazer experimentos para quem sabe desenvolverem os novos ou novas Elevens. Já que como eles não podem ter Eleven, né, porque a Eleven tá escondida ali dos militares, eles vão lá e tentam fazer experimentos com crianças para quem sabe desenvolver uma com superpoderes. E já estão teorizando que eles vão raptar o Derek em algum momento e vão fazer experimentos com esse moleque. E ele vai ter poderes. Isso daí, obviamente, é só uma teoria, tá? E ao que tudo indica, quem vai estar à frente desse projeto com esses experimentos dessas crianças de Hawkins vai ser justamente a Doutora Kay, a nossa queridíssima Sarah Connor. E vocês lembram do padrão da série, né? Sempre que o Steve aparece empunhando alguma arma improvisada, é porque vai rolar ação pesada. Então ver ele com uma serra elétrica é praticamente um anúncio de que as criaturas do mundo invertido podem estar escondidas ali dentro, ou que a mansão vai se transformar em um campo de batalha sobrenatural, véio. E temos essa outra imagem vazada da Eleven, que essa daí é um absurdo. É simplesmente a Eleven, no que parece ser, obviamente, né, pelo cenário, o mundo invertido, ela dentro de uma van com os cipós e tudo mais, e ela simplesmente tá com a venda e com o rádio na mão, ou seja, ela está tentando se comunicar com alguém através do vazio. Essa cena é clássica da Eleven. E uma possibilidade é que nessa cena da van, a Eleven esteja mais uma vez tentando encontrar a Max dentro do vazio, porque no final da quarta temporada, depois que a Max foi praticamente morta pelo Vecna, a Eleven entrou na mente dela e encontrou nada, um espaço em branco, um silêncio ensurdecedor, um vazio total. Foi uma das cenas mais tristes da série, né? A Max até sobreviveu fisicamente, mas mentalmente estava em coma, ou talvez presa em algum lugar entre a vida e a morte. E desde então a galera vem teorizando, vem especulando se realmente a mente da Max está por aí vagando em algum lugar, e quem vai encontrar e reviver essa garota, e a gente sabe que em algum momento a Max ela vai voltar do coma, a gente sabe disso, vai ser justamente a Eleven, cara. Mas ninguém neste momento pode ajudar a Max a voltar, a não ser a Eleven. E possa ser que essa cena dela seja ela tentando se comunicar com a mente da Max de alguma forma. E temos essa imagem vazada absurda, né? Nela a gente vê claramente o pé do Vecna, né? O corpo dele, cercado por vários militares caídos no chão, totalmente dizimados, quase como se tivessem virado adubo, velho. É uma imagem absurda, é uma imagem muito reveladora que já indica o que aconteceu, né? Essa cena a gente mais ou menos viu no teaser, né? O impacto dela. E quem comandou esse ataque no subsolo lá da base dos militares em Hawkins foi ele, foi o monstrão, foi o Vecna.
Agora dá pra ligar os pontos, né? Aquele ataque não foi aleatório, não foi uma reação instintiva das criaturas que surgiram do subsolo. Foi um ataque coordenado, direto, sob o comando do Vecna. Ou seja, o Vecna está levando a guerra até os humanos, e o primeiro alvo é justamente a base militar, aquela mesma onde os soldados montaram um acampamento no meio de Hawkins e abriram um novo portal para o mundo invertido. Para ele, isso foi uma provocação direta, e agora ele vai revidar e com tudo, né? Ou talvez, sei lá, o portal já esteja ali, naquele lugar, e eles simplesmente montaram uma base para poder utilizar aquele portal. Provavelmente foi isso. E é neste momento que as coisas começam a ficar interessantes, né? Porque se a gente juntar algumas cenas que a gente viu nesse novo teaser com essa imagem vazada, a gente tem coisas bem legais aqui. Porque durante o ataque, a gente vê que Joyce e Mike estão no local. Eles aparecem no meio do caos, tentando escapar ou impedir algo maior. Isso indica que os personagens principais estão diretamente envolvidos nessa ofensiva, cara, e não apenas assistindo de longe. E no final do teaser aparece o Vecna com aquela frase que já virou icônica, arrebatadora, dizendo que eu encontrei você. Ou seja, ele deve estar se referindo a Eleven, obviamente. A Eleven nesse momento talvez esteja na base dos militares. Ou então, sei lá, o Vecna tá procurando o Will, né? Quem sabe o Will aí vai ter alguma conexão com o Vecna nessa última temporada? Ninguém sabe, a galera já tá teorizando aí. O que vocês acham? Pra quem vocês acham que o Vecna estava se referindo no final do teaser do eu encontrei você? É pra Eleven ou então pro Will? Comenta aí. E tudo indica que esse confronto vai acontecer justamente ali, naquele cenário, no meio da destruição da base militar, cara. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muitas imagens vazadas para mostrar e teorizar aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Tô postando conteúdos exclusivos no meu Insta, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E temos essa outra imagem vazada também, que querendo ou não complementa a cena que a gente viu no teaser, que é a nossa queridíssima, pequenina Holly Wheeler, completamente assustada com alguma coisa que ela tá vendo. Gente, coitada da Holly nessa última temporada. Tem dois personagens que eu acho que vão sofrer nessa última temporada. Primeiro é o Will, isso daí não tem como ele escapar, ele vai sofrer, e o teaser já mostrou isso. E a outra personagem é a inocente Holly Wheeler, que não tem nada a ver com nada e que vai estar lá no meio do pagode. Pois é, cara, a irmãzinha da Nancy e do Mike completamente desesperada, como se algo estivesse se aproximando dela. O olhar de pânico já diz tudo. Ela está vendo algo que não gostaria. E se a gente juntar essa imagem com o que vimos no teaser da quinta temporada, as peças começam a se encaixar de forma macabra, né? Em uma das cenas mais tensas, a Karen, a mãe da Holly, aparece tentando proteger a filha se escondendo debaixo d'água. O desespero é absurdo, o clima é sufocante. E tudo isso não é à toa, porque a gente sabe que o segundo episódio dessa última temporada vai se chamar O Desaparecimento de Holly Wheeler. Alguma coisa vai acontecer com a Holly e, segundo os vazamentos, eu já trouxe essa imagem aqui pra vocês algumas vezes, parece que o Vecna, disfarçado da sua forma humana, como Henry Creel, ele vai raptar a Holly. E aí a gente não sabe se isso vai acontecer no segundo episódio, provavelmente sim, ou então no terceiro. Não sabemos aonde essas cenas estão encaixadas na temporada, mas a Holly vai sofrer e nas mãos do Vecna. Temos essa outra imagem também vazada, que não é lá tão vazada, né, porque a gente já viu ela nesse novo teaser, que é a Linda Hamilton, né, simplesmente a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, como a Doutora K, ou então conhecida como a Doutora K também, que é quem vai fazer os experimentos com as crianças que vimos no teaser. Temos essa imagem do Hopper também armado, que deve ser uma imagem que complementa o teaser. Tem a Joyce também na base dos militares, e isso já vimos também no teaser. E simplesmente Mike e Lucas com a farda dos militares. Agora, o que eles estão fazendo ali? Como eles conseguiram essas fardas? Será que eles se uniram ao exército, aos militares? O que é que tá? Eles foram recrutados? O que é que tá acontecendo nessa cena do Mike com o Lucas? E pra mim, a teoria mais forte, obviamente, é que eles conseguiram essa farda de alguma forma e eles vão tentar se infiltrar na base dos militares. Isso daí é meio manjado, pra falar a verdade. Cara, é exatamente como em filmes clássicos dos anos 80, né? Que a própria série tenta homenagear. Eles deram um jeito de conseguir as fardas, né? Seja roubando ou então pegando emprestado com a ajuda de alguém infiltrado. E agora eles estão dentro da base, né? Passando despercebidos no meio do caos. E por que eles fariam isso? Provavelmente tem alguém lá dentro da base dos militares, ou então tem alguma informação, tem algum objeto que eles precisam pegar, que eles precisam ajudar alguém. Talvez a Eleven esteja lá com os militares. Será que nesse momento os militares conseguiram raptar a Eleven e eles estejam se infiltrando pra tentar resgatar essa menina? Porque a gente viu na cena do teaser, né, que o Hopper, ele vai ter que lidar com os militares praticamente sozinhos, né? Os militares vão encontrar a Eleven em algum momento. A gente viu no teaser que a Eleven nessa hora vai estar desacordada e o Hopper vai tentar salvar ela a qualquer custo. Mas o Hopper sozinho não deve dar conta de todos os militares. Então, em algum momento, os militares devem conseguir raptar a Eleven. E aí, quem sabe, Mike e Lucas, disfarçados com fardas de militares, vão entrar na base pra tentar localizar a menina, velho. Esse é meu palpite, pelo menos. E temos essa imagem totalmente aleatória, até porque
porque são dois personagens que basicamente não interagiram entre si, que é o Will e a Robin olhando pra alguma coisa impressionante. Agora, o que pode ser isso, eu não faço ideia, porque são dois personagens que eu não lembro de terem interagido antes. E temos outra imagem vazada de uma personagem que teve destaque nesse teaser da quinta temporada. Ela apareceu lá no finalzinho, né, com a seringa, que até agora eu não sei que seringa é essa. Será que ela tá torturando alguém? Não sei. Que é a Erika. Exatamente, a Erika, América. Ela apareceu nessa nova cena aí vazada, meio que estudando lá na escola com um livro, uma das primeiras da fila, dando exemplo. E aí entra um detalhe importante, que é o núcleo do Derek, cara, do novo personagem. O Derek, como eu disse antes, é o novo misterioso personagem, né, aquele garoto de óculos, e pelos vazamentos e rumores, parece que o Derek e a Erika vão estudar na mesma escola, na mesma sala, e vai ser aí que eles vão se conhecer e vai se formar esse novo núcleo, né? E temos essa outra imagem vazada que pra mim diz muito do que vai acontecer e do sentimento que vai rolar, que é Nancy e o Jonathan se encarando. Nela vemos Nancy e Jonathan no mundo invertido, é um momento que claramente não é só mais uma missão de investigação. Os dois estão frente a frente, né, se encarando em silêncio, com uma expressão intensa, né, como quase se estivesse vivendo um adeus. O cenário é sombrio, abafado pela atmosfera pesada do mundo invertido, e a linguagem corporal entre eles é o que mais chama a atenção. Não é um momento qualquer, é algo íntimo, é algo emocional, é como eu disse, é como se fosse uma despedida. E eu mantenho minha teoria depois que saiu esse teaser da quinta temporada. Eu acho que o Jonathan, em algum momento, ele vai se sacrificar pelo bem da galera. Vai ter esse sacrifício, ele vai de arrasto pra cima. E quando a gente conecta essa imagem com as outras pistas do teaser, tudo começa a fazer mais sentido. E a teoria de que o Jonathan pode morrer fica ainda mais forte. Primeiro que temos uma cena rápida do teaser, em que a Nancy aparece limpando as mãos cheias de sangue, com uma expressão abalada, como se ela tivesse acabado de passar por um trauma profundo, cara. E vamos ser sinceros, a Nancy é uma guerreira, ela tá acostumada a batalhas. Então pra ela reagir assim, chorando aos prantos, é porque algo muito pessoal acabou de acontecer, pô. E segundo que esse teaser deu muito destaque para o Jonathan em si, não só ele aparecendo nas cenas, né, que ele ficou meio que ignorado nesses últimos tempos aí nos materiais promocionais da última temporada, como ele também narrou o início desse teaser. A voz que aparece no fundo, narrando lá nos primeiros minutos, é a voz do Jonathan. Ele dizendo que eles levaram tudo isso até esse momento, que eles precisam estar unidos, como sempre e tudo mais. É o Jonathan falando em tom de despedida, como se ele fosse se sacrificar em algum momento. E depois parece até o Dustin chorando lá nos braços do Steve e tudo mais. Ó, o Jonathan aí pode ir de arraste, pô. Ou é isso, ou então o teaser tá induzindo a gente a outra coisa, né? A achar que o Jonathan realmente vai se sacrificar, mas na verdade vai ser outra pessoa, vai ser algum outro membro da família dos Wheeler, né, da Nancy. Talvez a Karen se sacrifique, né, salvando ali a sua filhinha Holly, pode ser, ou então o Ted, que dizem, né, segundo os rumores e vazamentos, que o Ted vai ser morto pelo Vecna, pode ser também. E cara, tem um detalhe importantíssimo que torna essa imagem da Nancy com o Jonathan no mundo invertido ainda mais carregada de tensão emocional, que é o passado não resolvido entre Nancy e o Steve. Pra quem esqueceu, na quarta temporada, o Steve fez uma declaração muito importante. Ele revelou pra Nancy que quando pensa no futuro, ele vê ela ao seu lado. Falou sobre filhos, sobre viajarem numa van, construir uma vida, como se ela fosse o encaixe perfeito pra esse sonho que ele nunca teve coragem de admitir antes. E o mais importante nessa cena é que a Nancy, em momento algum, ela negou. Ela chegou pro Steve e disse, não, eu tô focado no Jonathan ou algo do tipo. Não, cara, deu toda a pinta de que a Nancy realmente tá apaixonada pelo Steve, que ela sempre gostou do Steve, apesar de estar namorando com o Jonathan e tudo mais. Então assim, tem coisa pra rolar, cara, tem muita água pra rolar. E essa imagem do Jonathan com a Nancy no mundo invertido tem um tom de despedida absurdo, velho. Mas e aí, o que vocês acham a respeito dessas imagens? E temos mais, tá? Temos mais vazamentos, mas eu só vou falar caso vocês queiram. Comenta aí, Geek, faz a parte 2, continue esse vídeo de vazamentos que eu trago mais detalhes aqui pra vocês. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!